Mateus, no capítulo 2. Mateus capítulo 2, começando no versículo 1. Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Só isso que nós vamos ler nesse momento. Continuando aquilo que começamos a pensar hoje de manhã, sobre alguns poucos aspectos da vida do Senhor Jesus, e o fato de Deus ter apresentado esses relatos, esses episódios na vida dele, de uma forma muito seletiva. Nós lemos do nascimento dele, lemos de um episódio durante os primeiros 30 anos dele, a não ser o nascimento e aqueles rituais relacionados com isso, dos quais Lucas fala. Lemos de um episódio quando ele tinha 12 anos de idade. Depois disso, lemos de algumas coisas durante os últimos 3 anos e alguns meses antes da sua crucificação. E temos um pouco mais de detalhes sobre aquela última semana que conduziu até o Calvário e a morte dele, e algumas poucas coisas depois da sua morte. Mas tudo isso resumido, e muito resumido. Uma porcentagem muito pequena do que ele fez foi registrado. Alguém contou que só existe o relato detalhado de 40 dias do ministério do Senhor Jesus. Isso não dá nem 2 meses. E ele passou pelo menos 3 anos andando por toda aquela parte. A maior parte do que ele fez não está registrado. Por isso, o pouco que está registrado é ainda mais importante, assume uma importância ainda maior para nós. Não necessariamente porque eram acontecimentos mais importantes do que os que não foram registrados, mas porque Deus tinha algum propósito em relacionar essas coisas, comparando uma com outra, contrastando uma com outra. Deus escolheu alguns episódios não para que nós conhecêssemos tudo sobre o período que o Senhor Jesus passou aqui na terra, mas para que nós tivéssemos lições espirituais que pudessem ser para o nosso proveito. E é muito proveitoso
principalmente para algum novo convertido, se começar a ler os evangelhos, já procurando discernir essas diferenças. Em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é apresentado como um servo, em Lucas ele é apresentado como um homem, em João ele é apresentado como filho de Deus. E repare como um evangelho fala uma coisa, o outro fala outro detalhe e assim por diante. 4 evangelhos, 4 figuras usadas em Ezequiel e Apocalipse, como já vimos hoje de manhã. Existem em Isaías 4 chamados Cânticos do Servo, 4 poemas dentro do livro de Isaías, em que Deus se refere a um servo anônimo, que pelas Escrituras só pode ser o Senhor Jesus. Nesses cânticos, nesses poemas, o Senhor se refere ao seu servo, não dizendo o meu servo Davi, como ele diz em outras partes de Isaías, o meu servo Isaías, mas simplesmente o meu servo. O primeiro desses cânticos é no capítulo 42, nós lemos uma parte, o começo disso hoje. O segundo é no capítulo 49, o terceiro no capítulo 50, e o quarto começa nos últimos 3 versículos do capítulo 52 e inclui o capítulo 53 inteiro. Certamente há uma relação entre esses 4 cânticos do Velho Testamento e os 4 evangelhos. Infelizmente não adianta vir me perguntar depois, porque eu não sei qual é essa relação. Eu creio que se estudar é possível descobrir. Deus não faria uma coisa assim aleatória, mas eu confesso que até hoje não sei. Mas certamente há uma ligação entre um cântico e outro. Só o primeiro cântico tem uma citação extensa em Mateus, e você pode ir vendo outras coisas que certamente irão te ajudar. Um detalhe que nós lemos hoje de manhã, mas não deu tempo de comentar, são os 4 nomes que ele recebeu antes do seu nascimento. E Deus vai repetindo essas coisas apresentadas em grupos de 4. O anjo apareceu para José, diz Mateus, e o anjo apareceu para Maria, diz Lucas. E juntando o relato dos dois, naqueles 2 trechos que nós lemos hoje de manhã, 4 vezes você encontra essa expressão: chamarás o seu nome. Chamarás o seu nome Jesus, chamarás o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, chamarás o seu nome Filho do Altíssimo, e chamarás o seu nome o Filho de Deus. O Senhor Jesus recebeu pelo anjo, antes do seu nascimento, esses 4 nomes. O Filho de Deus é o que ele sempre foi. Emanuel, Deus conosco, é aquilo no qual ele se fez quando ele encarnou, não só Deus no céu, mas Deus conosco. O Filho do Altíssimo está ligado com o reino messiânico no futuro, quando ele irá reinar aqui na terra. E o único nome que é repetido nos 2 relatos, em Mateus e em Lucas, é o nome Jesus. Jesus era um nome comum naqueles dias. É Josué do Velho Testamento. Josué em hebraico e Jesus em grego é o mesmo nome. Era um nome composto de 2 outros nomes. A maioria dos nomes dos judeus tinham o nome de Deus envolvido naqueles nomes. E Jesus, ou Josué, é outro exemplo disso. Jesus é uma união do nome Jeová e da palavra salvação, indicando a salvação que vem de Jeová, ou então dizendo Jeová é Salvador. Muita gente na Bíblia, no Velho Testamento é chamado Josué, há outros no Novo Testamento chamados Jesus, mas somente acerca dele o anjo diz: ele será chamado Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele será chamado Jesus. Jeová é Salvador, porque ele é Jeová e ele é o Salvador. E hoje nós lemos um trecho que também faz parte de um grupo de 4 coisas apresentadas nos evangelhos. A vida do Senhor aqui na terra começou com o nascimento dele e terminou com a sua ascensão. 2 eventos: o seu nascimento,
a sua ascensão. O nascimento quando ele entrou nesse mundo, a ascensão quando ele saiu desse mundo. Só existem 4 formas de você combinar a descrição ou não desses acontecimentos. E nós temos as 4 nos evangelhos. O primeiro evangelho, Mateus, ele descreve o nascimento do Senhor Jesus, mas ele não fala sobre a sua ascensão. Ele mostra o Senhor dando a comissão e termina por aí. Não fala que o Senhor foi assunto aos céus. Marcos é diferente. Ele não fala do nascimento do Senhor Jesus, mas ele diz no finalzinho do livro dele que o Senhor foi recebido acima na glória. Ele fala da ascensão. O terceiro evangelho, Lucas, é diferente de novo, porque ele fala dos dois. Ele fala do nascimento em muito mais detalhes do que Mateus, e ele fala também da ascensão, de como o Senhor foi subindo à vista deles. E o quarto evangelho, João, é diferente de novo, porque ele não menciona nem o nascimento e nem a ascensão. E assim as 4 possibilidades são apresentadas. Não é só por variedade, tudo está relacionado com esse tema dos evangelhos. Mateus vai apresentar o rei, então o rei exige uma genealogia, ele fala do detalhe do nascimento do Senhor. Em Marcos, o Senhor é visto como servo. Um servo não é importante saber a sua genealogia. E assim em cada um dos evangelhos, aquilo que está relacionado com o assunto principal é destacado. E eu estou só apresentando essas coisas rapidamente, para quem quiser meditar depois com mais calma, certamente vai ser proveitoso e vai ser um estudo que vai recompensar muito o tempo que você gastar nele. Só sugestões, nós estamos só arranhando a superfície desse assunto, esses 4 evangelhos, que se você tirar um dia, você consegue ler os 4 numa sequência, de uma vez, num dia, sem se esforçar muito. O tempo que você gastaria para ver algumas séries de filmes, que os jovens gostam muito de assistir hoje, daria para você ler esses 4 evangelhos. Não são compridos, mas dentro deles há uma riqueza de detalhes inesgotável. E desde quando o Senhor foi assunto ao céu e os discípulos sentaram e escreveram esses evangelhos, desde o primeiro século da nossa era até hoje, milhares e milhares de pessoas estão constantemente estudando esses livros e estão constantemente vendo coisas que nós não sabíamos que estava lá. É impressionante e é certamente recompensador. Mas hoje à noite, de olho no relógio, sem óculos eu não enxergo muito bem, mas eu creio que eu não passo das 7h30. Brincando, com certeza não vou passar. Hoje à noite eu queria pensar só sobre um aspecto daqueles que foram chamados para o seu nascimento, porque foram só 4. Mateus fala só dos magos, Lucas fala dos pastores e depois de Simeão e de Ana. Eles não foram todos tecnicamente chamados para o seu nascimento, mas são as únicas pessoas na Bíblia que estão associadas com o nascimento dele. Os pastores foi na noite em que ele nasceu. Na mesma noite os anjos apareceram para os pastores, avisaram sobre isso, e os pastores correram para Belém e viram o Senhor deitado numa manjedoura. 40 dias depois, quando o Senhor Jesus foi levado ao templo, conforme a lei de Israel, Lucas diz que lá no templo, 2 velhos judeus o encontraram. Um deles, Simeão, estava aguardando o Senhor, porque o Espírito havia dito para ele que ele não morreria sem ver a salvação, sem ver o Cristo. A outra mulher, Ana, ela vivia no templo constantemente, e ela também estava lá naquela ocasião quando o Senhor foi apresentado. E algum tempo depois, a Bíblia não diz quanto tempo, pelas circunstâncias nós podemos deduzir que foi provavelmente pelo menos 1 ano depois. Eu digo isso porque a Bíblia diz que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo,
conforme o tempo que ele diligentemente inquirira dos magos, diz a Bíblia. Então, nos cálculos de Herodes, pensando desde quando os magos viram a estrela, viajaram para Jerusalém, foram para Belém e assim por diante, nesses cálculos, Herodes calculou de 1 a 2 anos. Então, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Não temos certeza dessa data, mas foi algum tempo depois do nascimento do Senhor, talvez 1 ano depois, quase que certamente em Nazaré, não em Belém, como tradicionalmente se pensa, os magos viram também o Senhor e depositaram os seus presentes. Já havia passado um bom tempo desde o seu nascimento, mas eles vieram por causa da estrela e por causa do seu nascimento. Antes de pensar nos magos, pare um pouquinho e pense nisso. Um grupo oficial de magos, uma visita oficial de pessoas importantes lá no Oriente. Um grupo de pastores anônimos, pessoas comuns. E 2 velhos judeus, Simeão e Ana. É muito pouco para a importância do Senhor Jesus Cristo. Quando uma criança nasce, nós fazemos festa. E não há nada de errado com isso. O mundo parece que não percebeu quando o Filho de Deus veio a esse mundo. Pode ser que outras pessoas foram visitar José e Maria. Pode ser que por causa das circunstâncias, achando que houver um pecado, pode ser que não. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que Deus fez aquilo que até então era a sua maior obra. E ninguém percebeu, quase ninguém percebeu. Haveriam coisas maiores depois. Mas até aquele momento, nunca havia sido vista uma manifestação tão grande da graça de Deus. Emanuel, Deus conosco. Não só Deus descendo para visitar e subindo de novo. Deus vindo habitar entre os homens. Deus se fazendo um homem. Isso nunca foi visto antes. Milhões de crianças nasceram antes dele. Bilhões nasceram depois dele. Mas nunca houve um nascimento tão importante. Se você somasse a importância de todos esses, não se compararia com a importância do nascimento do Senhor Jesus. E eu digo de novo, quase ninguém percebeu. Para o mundo passou em branco aquela data. Eu sei que hoje nós organizamos mais ou menos o nosso calendário baseado no nascimento dele. Mas quando o fato aconteceu, quase ninguém se preocupou. Apenas 4. Mais uma vez, vemos a repetição desse número 4. Como será que nós estamos valorizando aquilo que Cristo representa para nós? Nós cantamos às vezes que Ele veio, não houve lugar, e cantamos, mas em meu coração, ó Cristo, tenho sempre lugar para Ti. E Deus permita que seja realmente essa realidade na nossa vida. Eu tenho certeza que é o desejo do coração de todo salvo, mas que seja também a realidade na nossa vida. Que possamos valorizar aquilo que se refere a Ele, muito mais do que aquilo que se refere a nós. Esses 4 não são apresentados na Bíblia aleatoriamente. Você poderia considerá-los na ordem cronológica. Primeiro os pastores, na noite que ele nasceu, 40 dias depois, Simeão e Ana, e algum tempo depois, os magos. Você poderia considerá-los na ordem que eles estão apresentados na Bíblia. Começa com os magos, depois os pastores, os 2 grupos primeiro, por último os 2 indivíduos. Você poderia perceber também que 2 desses estavam efetivamente aguardando o Senhor. Os magos viram a estrela e fizeram uma viagem longa até encontrá-lo. E Simeão havia sido avisado que ele não iria morrer antes de ver o Messias. Esses 2, os magos e Simeão, eles viram o Senhor como resultado de uma longa espera. Mas os pastores
e Ana, eles estavam fazendo aquilo que todo dia faziam. Os pastores cuidando das suas ovelhas, Ana no templo como sempre estava, diz a Bíblia. E no meio daquela rotina diária, pela misericórdia de Deus, eles viram o Filho de Deus vindo a esse mundo. Mas independentemente de como você olha para eles, a pergunta que eu queria destacar para nós de uma forma bem prática é: por que eles perceberam e ninguém mais? O que eles tinham de especial que fez com que eles percebessem? Por que os anjos não apareceram em Belém, ou melhor ainda, na capital, em Jerusalém, e não acordaram a cidade inteira? Por que avisaram só para os pastores? 40 dias depois, uma multidão no templo, por que só Simeão e Ana perceberam? Por que só os magos vieram de longe? O que eles tinham de diferente? E eu queria aplicar isso para a nossa compreensão de Cristo. É possível você ler a Bíblia, vez após vez, não ler partes da Bíblia, ler a Bíblia inteira, lê-la dezenas de vezes, e realmente não perceber nada. O irmão conversava comigo hoje sobre o fato de você ler um trecho, um versículo, que você já leu muitas vezes, e de repente uma palavra ali salta do texto, e atinge a sua consciência, o seu coração, ela fala com você como não falou antes. E o desejo de todo salvo é ler a Bíblia, não só para cumprir um ritual, não para dizer eu li tantas páginas hoje, eu li tantos capítulos hoje, eu já li a Bíblia inteira tantas vezes. É bom ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é bom ler a Bíblia dezenas de vezes, de Gênesis a Apocalipse, mas não é para ficar contando, para se gloriar, eu li tantas vezes. A questão é, o que eu estou percebendo daquilo que eu leio? Se Deus está agindo, será que eu percebo? E você diz, mas é claro que nós vamos perceber. Quando Deus age, todo mundo percebe. Não percebe. Quando Deus se encarnou, quase ninguém percebeu. O mundo continuou fazendo o que sempre fazia. E quase ninguém viu a importância daquele nascimento. Para muitos era só mais um nascimento. Quase ninguém percebeu. E aquele texto de 1 Reis 19, quando Elias desanima e perde a morte, mostra para nós por parábola que geralmente é assim que o Senhor age. Lembre que Elias fugiu, pediu que o Senhor tirasse a vida dele, e o Senhor se manifestou a ele quando ele estava dentro de uma caverna. Diz a Bíblia que veio um vento, mas não era um vento qualquer que derruba árvores, era um vento que fendia as rochas. Eu nunca vi um vento fazer isso, mas aquele vento era tão impetuoso que fendia as rochas. Mas diz a Bíblia, o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, e diz a Bíblia, o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, que consome tudo à sua frente, o Senhor não estava no fogo. E finalmente diz a Bíblia, uma voz mansa e delicada. E através dessa voz mansa e delicada, Deus falou com Elias. Uma voz mansa e delicada você só ouve se estiver com os dois ouvidos bem abertos e se estiver perto da pessoa que fala. Nós costumamos pensar que Deus geralmente fala num alto e bom som, e até quem estiver dormindo vai ouvir. Mas o normal é que o Senhor não age assim. Há situações em que Deus faz uma exceção à regra, e Ele abre o mar vermelho, Ele permite que Elias faça descer fogo do céu. Mas se você estudar os milagres na Bíblia, você vai ver que são limitados a muito poucos eventos, poucas épocas históricas. Na libertação do povo de Israel do Egito, durante o ministério de Elias e Eliseu, durante a vida do Senhor Jesus aqui na terra, no futuro ainda, em poucas ocasiões, o Senhor se manifesta de uma forma impressionante que acorda até quem está dormindo. A maioria das vezes,
Deus continua falando, mas é através de uma voz mansa e delicada. Ele está agindo hoje. Não está caindo fogo do céu, não está havendo terremotos, mas no mundo inteiro hoje. Eu não digo hoje só essa sexta-feira, mas essa época, o Senhor está agindo hoje. Lentamente, quase que imperceptivelmente aos olhos humanos, o Senhor está agindo. E será que eu estou percebendo o que Ele faz? Quando eu abro a Bíblia para ler, será que aquilo fala comigo do que o Senhor quer para a minha vida? Os detalhes daquele dia, as coisas grandes sobre com quem você vai se casar, que carreira você vai seguir, onde você vai morar, as decisões pequenas, as grandes. Será que a Bíblia está sendo uma luz para me guiar? Será que eu estou percebendo o rumo que Deus quer para a minha vida? Ou será que Deus está agindo e eu não estou percebendo? Eu creio que se nós olharmos para esses magos, para os pastores Simeão e Ana, e ver o que é que distinguiu eles dos outros, isso pode nos ajudar na nossa vida prática, a sermos guiados pelo Senhor. Isso pode nos dar mais condições de enxergar o que Deus faz. Pense um pouquinho hoje à noite só sobre esses magos. Nós não sabemos quem eles eram, detalhadamente. É um assunto muito interessante, mas nós não vamos tomar tempo para entrar nisso hoje. Quem quiser pesquisar vai descobrir que alguns séculos antes do Senhor Jesus vir a esse mundo, começaram a surgir registros históricos desses magos da Babilônia, além da Babilônia, tornaram-se muito influentes durante o período de Nabucodonosor e assim por diante, mas não sabemos muito sobre eles, a não ser que eles eram monoteístas, quer dizer, criam em um Deus apenas, diferentemente das nações ao seu redor, que eram politeístas, criam em muitos deuses. E esse povo tinha uma certa compreensão, esses sábios magos tinham uma certa compreensão da palavra de Deus. E por alguma razão, eles estavam esperando a vinda do Messias. Eu não sei como. Há registros históricos que naqueles dias, nos dias de Herodes, havia uma crença entre os judeus do mundo inteiro que estava para nascer o futuro rei de Israel. Baseado em Daniel capítulo 9, algum judeu entendido poderia ter calculado essa data. Alguns pensam que eles voltavam para a profecia de Balaão, em Números capítulo 24, versículo 17, onde Balaão diz que uma estrela iria sair de Jacó, mas tudo isso são suposições, bem podem ser baseadas na verdade ou não, nós não sabemos. O fato é que lá na terra deles, eles viram a estrela, entenderam o significado da estrela. Nasceu o rei dos judeus, e eles saíram da sua terra e foram até a terra de Israel. Todo mundo aqui sabe disso. Mas pergunte-se, por que ninguém mais percebeu? Os magos viram a estrela. Poucas pessoas talvez teriam percebido uma estrela nova. Nós imaginamos, se surgir um cometa no céu, todo mundo vai ver. Mas a realidade é que nós não temos o costume de ficar olhando para os céus. E se surgisse uma estrela nova, quantos perceberiam? Para que eu percebesse que uma estrela é nova, eu precisaria saber que ontem ela não estava lá e hoje ela está. Então eu confesso, se surgisse hoje uma estrela que nunca esteve presente no céu, eu não iria perceber. A não ser que alguém chamasse a minha atenção para ela, eu não iria perceber. Faz alguns dias que surgiu no céu uma estrela, entre aspas, realmente é o planeta Vênus, mas parece uma estrela. Surgiu nesse mês de março, mais ou menos em agosto, chegando talvez setembro, outubro. Ela não vai ser mais visível a olho nu, e depois ela vai ser vista pela manhã cedo, logo antes do sol nascer. Hoje você pode vê-la logo depois que o sol se põe. Quando o sol se põe no horizonte,
onde o sol estava, você percebe essa estrela que brilha muito mais do que qualquer outra estrela no céu, chamada estrela da alva na Bíblia, mas realmente um planeta Vênus. Mas se eu não tivesse lido isso, será que eu teria percebido? Quantos aqui sabiam que essa estrela está visível hoje? Nós não temos costume de olhar para o céu, e muita coisa acontece lá visível para todo mundo. Você não tem que pagar para olhar para cima, está lá para todo mundo ver, mas quase ninguém olha, quase ninguém vê. Estamos tão acostumados com as coisas dessa vida, que a beleza desse universo que Deus criou passa despercebido. Eu não estou tentando incentivar todo mundo a ser um astrônomo e a olhar a beleza das estrelas. É algo muito proveitoso de se fazer, mas não é essa a minha intenção com esses comentários. Eu quero dizer que esses magos tiveram uma atenção que a maioria das pessoas naqueles dias não tiveram. A estrela não apareceu só para eles, a estrela apareceu para todo mundo, mas poucos viram, porque a maioria não estava olhando. Teve um segundo passo. Eu creio que houve outros magos lá na terra do Oriente que também viram a estrela, mas não se preocuparam em perguntar por quê. Alguém deve ter visto um pastor, talvez, fica a noite inteira, toda noite no campo, aquela estrela não estava lá ontem, e depois esqueceu do assunto. Mas os magos tiveram o cuidado de ver a estrela e tentar entender o que aquilo representa. E de alguma forma, talvez Deus revelou para eles, como Deus revelou sobre Herodes, talvez eles descobriram por Balaão, eu não sei. De alguma forma, eles descobriram que aquela estrela indicava o nascimento do rei dos judeus. Mas eles viram e eles pesquisaram até entender o que aquilo representava. E talvez o mais importante, quando eles entenderam, eles se levantaram e eles foram até a terra de Israel. Não seria uma viagem tão simples. Os irmãos de Goiás parece que gastaram 17 horas para vir para cá. Eu gastei 13, achei que era muito. Esse povo gastou muito mais do que 17 dias para ir lá. Alguns meses nessa viagem, dependendo de onde vieram. Talvez da Babilônia, talvez mais ao Oriente ainda. Mas eles tiveram o cuidado, pagaram o preço, gastaram o tempo para fazer essa viagem longa para encontrar o rei dos judeus. E quando eles se prostraram perante aquela criança e depositaram ouro, incenso e mirra, aquilo não foi um milagre, não foi algo que caiu do céu, foi o resultado de muito esforço, de muita paciência, de muita dedicação. Se nós não nos aproximarmos da Bíblia com essa mesma atitude, nós não vamos, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia da mesma forma que nós olhamos para o céu. De dentro de um prédio com um monte de luzes acesas, não tem estrela nenhuma no céu, e continuamos olhando para baixo. Abrimos a Bíblia, lemos, fechamos a Bíblia, pronto, eu já fiz o que eu tinha que fazer hoje, agora eu vou para o meu serviço. Às vezes lemos com mais cuidado e percebemos uma coisa diferente. Percebemos, usando a linguagem figurada, uma estrela nova no céu. Mas e daí? Tem tantas estrelas, é só mais uma, deixa eu continuar a minha vida. Percebemos alguma coisa que não tínhamos percebido antes, mas não paramos para meditar naquilo e ver o que aquilo quer dizer. Por que Deus disse isso? Por que Deus disse isso aqui e não naquele outro trecho? Por quê? Bom, mais tarde eu penso nisso, agora eu não tenho tempo. Satanás tem sido tão astuto hoje, tem enchido a nossa vida com tanta coisa. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos divertir, temos que fazer tanta coisa, não sobra tempo. E lemos corrido, quando percebemos alguma coisa, não temos tempo de meditar naquilo. E fechamos a Bíblia e perdemos a oportunidade. Às vezes até damos os primeiros 2 passos e falhamos no último. Lemos com atenção. O Senhor revela a vontade dele para nós e nós entendemos aquilo. Mas às vezes falta a coragem,
talvez a prontidão, talvez a humildade, para colocar aquilo em prática, para obedecer. Muita gente nem viu a estrela. Muitos viram, mas não entenderam. Alguns devem ter visto, devem ter entendido, mas devem ter achado a viagem longa demais. E só aqueles magos, não sabemos quantos eram, só aqueles magos viram o Messias. Por que eles viram? Porque eles prestaram atenção, tentaram entender e tiveram a coragem de praticar aquilo que entenderam. Todos nós temos uma Bíblia, é a mesma Bíblia. Talvez uma tradução diferente, é a palavra de Deus. Todos nós, os salvos, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele é o autor desse livro. E Ele está aqui para nos guiar a toda a verdade, para nos ensinar esse livro. Mas muitas vezes nós não percebemos o que Deus está dizendo para nós. Ou porque não olhamos, ou porque não estudamos, ou porque não praticamos. Deus nos ajude a ser diferentes e imitarmos um pouco o exemplo desses magos. Tem uma instrução também, rapidamente para encerrar, mais duas coisinhas eu queria dizer. Primeiro, sobre a dificuldade deles em serem guiados. Chegaram primeiro em Jerusalém, mas o Senhor não estava em Jerusalém. Lá eles receberam uma orientação para ir para Belém. A orientação estava certa, mas estava atrasada. O Senhor estivera em Belém. O Senhor nasceu em Belém, mas Ele não estava mais lá. Mas depois os magos viram de novo a estrela, e então chegaram ao lugar onde o Senhor estava. Eu já sugeri que esse lugar é Nazaré. E o que parece que aconteceu é que eles viram a estrela lá no Oriente, pesquisaram e entenderam a revelação. O rei dos judeus nasceu. Então nós sabemos onde é a Judéia, sabemos onde é Jerusalém, não precisamos mais da estrela. Nós vamos para Jerusalém. É a capital da terra da Judéia, é lá que o rei dos judeus vai estar. Fazia todo sentido. A lógica deles era impecável, mas estava errada. Eles receberam uma orientação religiosa dos principais, dos judeus, dos escribas, orientação baseada na verdade, mas aplicada de uma forma errada. E de novo eles teriam pedido a viagem, mas então eles viram de novo a estrela. Eu não sei se a estrela se retirou e Deus permitiu que ela aparecesse de novo, ou se eles que não tinham prestado atenção, mas quando seguiram a estrela, então eles encontraram o recém-nascido rei dos judeus. A lógica humana, a orientação religiosa, são ferramentas que, quando você tem e procura submetê-las à vontade de Deus, podem ser úteis em algumas circunstâncias. Mas para você perceber o que Deus está fazendo, para você ser guiado por Deus, para você conhecer o Filho de Deus, é a orientação que vem lá do alto, a orientação da parte do próprio Deus, que vai guiar você até o lugar certo, até o caminho certo, até a opção certa entre aquelas que você está tentando decidir. Isso não é só uma coisa teórica, uma coisa de eu tenho que fazer uma decisão, qual princípio, qual teoria eu vou aplicar, mas é uma questão prática, porque a última coisa que eu queria mencionar é que aqueles magos voltaram para sua terra, diz a Bíblia, por um caminho diferente. Isso simplesmente quer dizer que na volta eles não passaram por Jerusalém, vieram do Oriente, Jerusalém, e finalmente chegaram em Nazaré. Na volta não voltaram por Jerusalém. Mas por que não voltaram? Porque o anjo os avisou, e assim, seguindo em sonhos, eles foram avisados, e seguindo a orientação divina, eles foram por um outro caminho. Eu era um garoto de 14, 15 anos, quando eu estava numa reunião, e eu ouvi um irmão lendo esse trecho, e dizendo assim:
um encontro com Cristo muda o seu caminho, muda o seu modo de andar. O caminho na Bíblia é uma figura de como nós nos comportamos. E quando alguém conhece o Senhor Jesus Cristo, a vida dele muda. Tem que haver mudança. Nós vamos ouvir o Evangelho daqui a pouco, que apresenta Cristo como o único Salvador. Não é uma solução de emergência para reformar a sua vida. É um novo nascimento. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então não pode, é impossível. Eu não digo não pode no sentido de não é permitido, mas não pode no sentido de não é possível. Não vai acontecer de alguém nascer de novo e continuar vivendo como vivia antes. Não pode um cristão ter um encontro com Cristo no sentido de comunhão e continuar vivendo como vivia antes desse encontro. No nosso contato diário com a palavra de Deus, se esse contato está sendo proveitoso, se eu estou lendo, estudando, praticando, então vai haver uma mudança na minha vida. Se não está havendo essa mudança, é sinal de que alguma coisa está errada. Pense nesses magos, na atenção que eles dedicaram, na atenção aos céus, no cuidado em pesquisar o assunto, na coragem em fazer aquela viagem longa. Pense na recompensa que eles tiveram. Os únicos estrangeiros que viram o recém-nascido rei dos judeus. Eu não sei se eles foram salvos, mas que privilégio eles tiveram. E nós temos em nossas mãos um livro cujo tema, de Gênesis até Apocalipse, é o Filho de Deus. Se eu não conheço o Senhor Jesus como deveria conhecer, e infelizmente eu não estou apresentando uma hipótese, é a realidade, eu não conheço como eu deveria conhecer. Mas não é porque Deus não o revelou, não é porque Ele se esconde atrás de mistérios e coisas que exigem a minha iniciação em tanta coisa diferente. Está tudo revelado nesse livro. Que nós sejamos pesquisadores atentos daquilo que Deus revelou, para conhecer o Senhor, sabendo que isso vai mudar a nossa vida, mas vai ser uma mudança proveitosa, e nós vamos voltar para a nossa casa figurativamente regozijando por um caminho diferente, sabendo que nós temos visto aquilo que o mundo nunca poderia oferecer. Eles deixaram lá o ouro, a incensa, o incenso, a mirra, deixaram os seus tesouros e levaram embora no coração, na memória, um tesouro muito maior. Que Deus faça Cristo ser também um tesouro para cada um de nós. Amém.